Boa tarde, a todos cumprimento. Agradeço à Associação de Médicos pelo Direito à Saúde e a todas as associações parceiras, através do Dr. Jaime Mendes, o convite para aqui estar. É com muito gosto que participo nesta sessão sobre o futuro do SNS, futuro este que estou confiante que todos aqui nesta sala ambicionam venha a ser de aprofundamento democrático, de crescimento e de reforço identitário do SNS como setor estratégico do Estado. Embora se reconheça que um documento legislativo não poderá por si só resolver todos os problemas do setor da saúde, é inequívoco que a nova Lei de Bases será determinante para o futuro do SNS e, assim, para a estrutura e a capacidade do SNS do futuro. Em termos simples, trata-se, de facto, de decidirmos como queremos assegurar o nosso direito constitucional à proteção da saúde. Queremos que seja, em primeira linha, o Estado a assumir as suas responsabilidades mediante prestações próprias, democráticas, universais, gerais e tendencialmente gratuitas, através do SNS, ou, pelo contrário, aceitamos que grandes grupos privados, financiados pelo erário público, engulam os pequenos e médios prestadores e se transformem em suzeranos do SNS, quer através dos hospitais privados, quer através dos seguros de saúde. É hoje iniludível que a Lei de Bases da Saúde de 1990 conduziu o SNS por alçapões de definhamento, tal como foi descrito por António Arnaud e, mais recentemente, por António Costa. A realidade está à vista de todos e pode ser resumida em 3 Ds cinzentos: dificuldade, desigualdade e desânimo. Dificuldade de financiamento e dificuldade de organização. Desigualdade de acesso dos doentes e desigualdade nos custos das prestações, desânimo dos profissionais e desânimo dos utentes. É fundamental, por isso, que a nova Lei de Bases da Saúde possa não somente colmatar os alçapões que a atual lei possibilitou, mas, sobretudo, que possa, de facto, inverter a trajetória descendente para a qual o SNS foi conduzido. Para cumprir este propósito, é importante que todos contribuamos para focar o debate no essencial, evitando que este seja desviado para questões acessórias sobre métrica ou protagonismos. A qualidade da nova Lei de Bases da Saúde não depende da quantidade de bases ou da exaustividade dos temas, depende sim da capacidade que terá para salvar o SNS e para promover o seu desenvolvimento sustentado em articulação com outros parceiros sociais e da saúde. É este o ponto de partida quando vos falo sobre os alçapões e as luzes que constam das diferentes propostas de lei de bases e que poderão vir a ensombrar ou a iluminar o futuro do SNS, tal como ele é necessário e socialmente insubstituível. Desde logo, existem 2 alçapões que as propostas do PSD e do CDS não apenas mantêm, como pretendem aprofundar. O primeiro é quanto à relação público e privado. As propostas do PSD e do CDS emanam de um documento comum e caracterizam-se, ambas, pelo reforço da drenagem dos dinheiros públicos para o setor privado. Embora as propostas do PSD e do CDS refiram o termo concorrência e com assinto proponham, como em 1990, incentivos à criação de unidades privadas e de seguros privados de saúde, a verdadeira armadilha encontra-se na definição de prestações públicas de saúde, cuja redação, em obediência ao seu documento progenitor, é igual nos projetos do PSD e do CDS. De facto, através de uma subtil redação armadilhada, o que as forças conservadoras vêm propor é que todas as prestações ao público, desde que financiadas pelo Estado, sejam consideradas como prestação pública de forma indistinta, mesmo quando prestadas por terceiros. Ora, é fácil entender que isto significa promover a confusão entre o que é a prestação pública e o que é a prestação privada, como se por ambas se dirigissem ao público, tivessem os mesmos objetivos, a mesma justificação ou a mesma responsabilidade social e coletiva. Nesta questão, nunca é demais lembrar que o setor privado, ao visar prioritariamente o lucro, tem como prática conhecida interromper os cuidados de saúde sempre que o financiamento do doente se esgota, enquanto o setor público, que tem como prioridade o bem comum, assegura os cuidados de saúde sem olhar à condição económica ou financeira dos doentes, sem qualquer discriminação. Nesta matéria, é também pertinente salientar que o argumento demagógico de o que é preciso é cuidar da saúde, independentemente da natureza do prestador, não importando se é público ou privado, é falacioso. É falacioso, até porque, como todos sabemos,
a maior parte dos casos mais complexos e graves são enviados e tratados em unidades do SNS. A natureza do prestador é, efetivamente, importante. É-o por causa dos recursos que é capaz de mobilizar e porque o SNS não desiste, interrompe ou nega os tratamentos pela razão do dinheiro. As propostas do PSD e do CDS, assim como o documento a que aludem nos seus preâmbulos, o que pretendem é transformar o SNS numa caricatura. Ao promoverem a metamorfose da prestação pública, característica do SNS, transformam-na num híbrido público-privado com limites difusos, sendo a própria natureza do SNS que é desvirtuada. E é desvirtuada para que, a pretexto da designação SNS, o erário público continua a financiar os consórcios privados da prestação de saúde. O segundo alçapão relaciona-se com o primeiro, mas refere-se à organização e à gestão do SNS. Pese embora o número prolífico de bases que se encontram nas propostas do PSD e do CDS, em nenhuma delas se vislumbra qual o travejamento organizacional do SNS ou como este se operacionaliza. Bem pelo contrário. Ambas as propostas, à semelhança do seu documento matriz e da Lei de 1990, contemplam uma organização dita flexível e adaptável, sendo que o mesmo será a dizer invertebrada e informe, para que melhor possa adequar-se à mão invisível dos grandes grupos económico-financeiros da saúde. Esta é uma matéria em que não deve haver lugar a ingenuidades. Ainda recentemente foi dito por um dirigente do PSD que a nova lei de bases deve permitir a adequação da organização e da gestão do SNS a diferentes visões de governo. Ou seja, mais PPP, menos PPP, mais contratados a prazo, menos contratados a prazo, mais investimento nos cuidados de saúde primários ou menos investimento nos cuidados de saúde primários. Em suma, esta alegada flexibilidade significa deixar em aberto a maior ou menor permissividade à colonização do setor público pelo privado e ao aprofundamento das dependências funcionais em detrimento da verdadeira autonomia do SNS. Estas formas pretensamente flexíveis e adaptáveis, baseadas em profissionais que supostamente estarão no SNS independentemente da relação jurídica de emprego, e esta formulação também é utilizada em ambos os documentos, significam objetivamente a negação de uma estratégia nacional para o SNS. Significam, no concreto, a aceitação da instabilidade organizacional e laboral que tanto mal tem feito ao SNS e, por consequência, ao exercício do direito à igualdade no acesso ao direito à proteção da saúde. A proposta do Governo, assumida pelo PS, pretende pôr travão a estes procedimentos e assume com clareza um sentido contrário ao da Lei de 1990, ao identificar grande parte dos alçapões por onde o SNS tem tropeçado. A proposta do Governo afirma que o SNS é definido como um conjunto organizado e articulado de serviços públicos prestadores de cuidados de saúde, pelo que relembra a natureza identitária do SNS e recusa a descaracterização venal que é proposta pelo PSD-CDS. Afirma também que, para efetivar o direito à saúde, o Estado atua através de serviços próprios e contrata, apenas quando necessário, com entidades do setor privado e social, rejeitando, desta forma, os mecanismos desnecessários de drenagem do dinheiro público para o setor privado. Adicionalmente, ao propor a boa gestão dos recursos públicos, requer modelos de organização interna que privilegiam a autonomia de gestão e níveis intermédios de responsabilidade, o que, em conjunto com a prossecução de mecanismos para a dedicação plena, é assumir com clareza um compromisso para com a valorização das carreiras dos profissionais de saúde e com procedimentos que contribuirão para a estabilidade orgânica do SNS. Porém, se através da exposição de motivos da proposta do Governo nos são apontados princípios que indicam vontade de travar alguns dos ímpetos mais imediatistas protagonizados pelos grandes grupos económicos, seria prudente que a atual maioria parlamentar os pudesse consolidar no articulado da lei. É possível e certamente desejável que a nova Lei de Bases da Saúde contribua para maior perenidade e estabilidade, quer legislativa, quer organizacional, para que o SNS se possa desenvolver após 28 anos de mudanças, mutilações, experiências, adaptações e remendos. Se o Parlamento tiver a sabedoria de articular inteligentemente
a proposta governamental do PS, com a proposta de Arnaud Semedo, apresentada pelo Bloco de Esquerda, e com a proposta do Partido Comunista Português, será possível aprovar uma nova lei de bases que declaradamente assegure o SNS para as próximas gerações e que, deste modo, salvaguarde o direito à proteção da saúde nos termos preconizados pela social-democracia ou pelo socialismo democrático, como preferiramos. Permitam-me que, a título de exemplo, articule brevemente alguns pontos onde esse complemento seria iluminador, porque não só protegeria o SNS e o seu estatuto de inconstâncias ideológicas, como constituiria uma estratégia de futuro para a estabilidade, operacionalidade e o desenvolvimento dos serviços públicos de saúde. Para clarificar a relação entre público e privado, é primordial manter a distinção entre o que são as prestações públicas e as prestações privadas, assumindo sem ambiguidades que compete ao Estado assegurar o direito à proteção da saúde através de serviços próprios de prestação, dotados de um corpo profissional específico, com recursos infraestruturais e tecnológicos públicos, suportados por um financiamento adequado para assegurar a resposta às necessidades da saúde da população. O mesmo será a dizer através do SNS e não de um híbrido caricatural. Decorre disto a importância de que a administração e a gestão das entidades que constituem o SNS seja exclusivamente pública e regida por critérios de democraticidade interna e externa, quer através de procedimentos eletivos, quer através de concurso público, de forma a assegurar a participação dos utentes e dos profissionais de saúde de maneira transparente e escrutinável. Esta forma de gestão pública permite uma organização do SNS regionalizada e descentralizada, alicerçada em sistemas locais de saúde de dimensão subregional, que garantem a acessibilidade, integração e a continuidade entre todos os níveis de cuidados, de acordo com um planeamento nacional que assegura a coesão territorial e a racionalidade da utilização dos recursos públicos, prevendo-se a possibilidade de colaboração temporária e supletiva, quando e enquanto, demonstradamente, o setor público não dispuser dos recursos próprios suficientes. Tão importante como os aspectos do estatuto organizacional do SNS é o reconhecimento concreto da importância social dos profissionais de saúde, assumindo-se a valorização e a dignificação das carreiras de todos estes profissionais através da vinculação pública, criando-se mecanismos para o trabalho a tempo completo, incluindo a progressão nas carreiras e a formação, e terminando-se progressivamente com a precariedade laboral e contribuindo assim para a estabilidade e a consolidação do corpo de profissionais de saúde dedicados ao SNS. Contrariamente ao que alguns pretendem fazer crer, isto não é estatismo. É, na realidade, a mera prossecução do Pacto Social que nasceu de um amplo consenso democrático nacional. É isso, sim, resistir ao neoliberalismo que tanto prejudica as pessoas e cerceia a liberdade dos pequenos e médios prestadores, nos quais se incluem as IPSS. A todos vós me dirijo. Não aceitemos que nos iludam. Os projetos do PSD e do CDS, assim como a pré-proposta que os inspira, desvirtuam a natureza identitária do SNS e, assim, a própria concepção de Estado Social que marcou a gênese da democracia portuguesa. Basta analisar a evolução dos documentos, dos acontecimentos e das declarações proferidas. É hoje evidente que existem setores económicos e políticos empenhados na descaracterização do SNS e que estes pretendem robustecer-se, criando dificuldades ao setor público, onerando mais as pessoas e as famílias. As propostas do Governo, assumida pelo PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, prosseguem pela tradição democrática portuguesa e permitirão desenvolver um SNS moderno, participado e progressista, através do qual a saúde é afirmada enquanto setor estratégico do Estado e fonte de democracia. Para assegurar um SNS universal, geral e gratuito, não é necessário mudar a Constituição. É apenas necessário uma nova lei de bases da saúde que assuma o SNS como causa nacional. Com esta maioria parlamentar, profundamente democrática, que é representativa de uma ampla maioria social, isto é possível. Saibamos todos, aos 3 Ds negativos que inicialmente referi, como estando atualmente associados ao sistema de saúde, responder com os 3 Ds luminosos do SNS que a nova Lei de Bases da Saúde lhe poderá proporcionar: democracia, desenvolvimento e determinação. Permitam-me que termine recordando palavras de Miller Guerra. As hesitações, as transigências benevolentes, os compromissos estão do nosso feitio
irão corromper todas as iniciativas. Uma experiência falhada num ponto essencial prejudica irremediavelmente o conjunto e o fim a que se procura chegar. Muito obrigada a todos.